Oi, Booktube! Hoje eu vim falar do livro Como Eu Era Antes. Bom, pra começar, eu já aviso que esse livro é pesado, assim, é angustiante e ele tem uma capa, assim, bonitinha e tal, mas, assim, vocês não estão preparados pra o que tem aqui dentro. Bom, eu já tinha começado ele várias vezes, só que eu nunca continuava, não porque a história não fosse boa, mas porque às vezes outra leitura me interessava mais e tudo mais, então eu acabava não lendo. Mas ontem eu peguei ele pra ler e, juro, eu li numa madrugada, gente. A escrita é, assim, viciante e a história também, você quer saber o que acontece. Aqui a gente vai conhecer a Eden. Ela inicia o livro com 14 anos, sofrendo um abuso sexual. Pois é. Então o livro já começa assim, é a primeira página. E o abusador dela foi simplesmente o melhor amigo do irmão mais velho dela, que conhece ela, tipo, eles foram, assim, praticamente criados juntos. E aí, depois disso, a gente vai ver como esse trauma afetou a vida dela e todos ao seu redor. Então, assim, ela sofre isso e logo depois, era na época de Natal, assim, então volta à escola, ela tá no 9º ano. E aí a gente vai acompanhar ela durante os 4 anos de ensino médio. E aí, logo depois disso, ela e a melhor amiga dela fazem parte da banda da escola. Ela era uma menina muito doce, muito gentil, ela era quietinha. Sei lá, gente, na verdade eu nem sei como falar dessa história, porque eu achei assim. Você tinha vontade de chorar a qualquer instante e a cada página, assim, você só implorava pra ela falar pra alguém, sabe? Qualquer pessoa que fosse, que aparecesse no livro, você só queria que ela falasse pra alguém conseguir ajudar ela. Depois que isso acontece, ela e a melhor amiga tá passando por os pais dela estão se separando, então ela tá ali meio rebelde. E aí elas começam a, tipo, pintar o cabelo, elas largam a banda da escola, elas querem ser mais descoladas, porque além de tudo, ela sofreu um bullying na escola. A Eden, ela começa a procurar jeitos de afastar ainda mais o abusador dela, o Kevin. Começa tipo, ela muda o estilo de se vestir, ela corta o cabelo, ela começa a usar lente de contato, ela quer ser uma menina mais descolada, mais popular na escola. E aí começa o 2º ano do colégio, né? Tipo, no caso, o 1º ano do ensino médio pra gente. E aí, quando começa, ela já se envolve com um menino que é um doce de menino, assim, gente, ele é apaixonante, o Josh. E aí ela se envolve com ele, e aí você já começa a ver, assim, como esse trauma mudou ela. E assim, depois disso, ela também para de dormir na cama dela, ela fica 4 anos dormindo no chão do quarto, e assim, ninguém percebe. Isso que é o mais bizarro, assim, sabe? Tipo, eu adorei como a autora retratou os personagens, porque a princípio são personagens que são, tipo, bons, assim, os pais dela parecem ser pais bonzinhos, assim, super legais, tirando algumas brigas que ela tem com a mãe dela no decorrer do livro. Os pais dela são legais, ela tinha uma relação próxima com o irmão mais velho dela, a melhor amiga dela se importava com ela, apesar de certas coisas, assim, tipo, depois no decorrer do livro elas começam a se desentender. Só que ela tem certeza que ninguém vai acreditar nela, sabe? Que ninguém. Porque o Kevin cresceu com ela, porque o Kevin era um garoto perfeito, porque o Kevin era não sei o que lá. Então, tipo assim, ela construiu essa ideia na cabeça dela e ela acha que ninguém vai acreditar nela. E eu acho que a autora também escolheu um caminho, assim, porque ela pode ter lidado com esse trauma de diversas maneiras diferentes, né? E a autora escolheu um caminho não tão óbvio, assim, que as pessoas não pensam tanto quando pensam em pessoas que foram abusadas. Então, a Eden começa a se envolver com vários meninos porque ela pensava que quanto mais meninos ela se envolvesse, mais longe ela estaria do abusador dela, sabe? Então, assim, é muito triste, é muito triste. Você fica com raiva de todos os personagens, menos da Eden, porque tudo que ela faz, você compreende o que ela tá fazendo, sabe? Você entende por que ela tá fazendo isso. E ela começa a afastar as pessoas ao em volta dela, ela se torna uma pessoa um pouco difícil de lidar, porque ela tem muita raiva, assim, sabe? Então, ela afasta todo mundo. E aí eu acho que também outras coisas impactam. Você percebe pelos detalhes, assim, sabe? O que vai impactando, assim, como ela muda. E no último ano do ensino médio, ela já não chama mais os pais dela de mãe e pai, ela começa a chamar pelo primeiro nome. E ela culpa, tipo, ela se culpa muito por isso, porque ela acha que ela deu em cima do menino antes, e aí isso, tipo, meio que, sei lá, foi um convite, da forma mais problemática que existe de falar isso, mas ela acha que foi um convite, e ela achou que, tipo, deu a entender a isso pra ele, que ela queria isso. Então ela se culpa, mas ela também culpa as pessoas ao redor dela. Então, assim, ela culpa os pais dela por ter criado ela
tipo, como uma menina quietinha e boazinha, por não ter criado ela mais corajosa, ela culpa o irmão dela, ela culpa a melhor amiga. Então, assim, é muito doloroso mesmo, assim, ver o caminho que ela toma nesse livro, assim, os caminhos que ela vai tomando. E é isso, assim, gente, é de verdade, assim, é doloroso, e eu acho que a autora representou, assim, escreveu muito bem esse livro, e você sente muita empatia pela personagem principal e também pelas pessoas lá em volta dela, assim, sabe? Porque ela trata as pessoas mal, e aí você fica com raiva porque as pessoas meio que desistem dela, só que também não é culpa das pessoas, porque eles só estão vendo ali ela tratando eles mal, eles não sabem o que aconteceu, então fica um pouco complicado. Mas também, ao mesmo tempo, você fica, todo mundo percebeu que ela mudou, sabe? Ela não era essa pessoa e ela se torna essa pessoa e todo mundo fala que ela mudou, mas ninguém pergunta o motivo. Tem o segundo livro desse, que é o Como Eu Sou Agora, e aí vai retratar ela na faculdade já. E eu não vou falar muito pra não dar spoiler desse, mas aí vai retratar ela na faculdade, ela em um relacionamento. Esse livro foi escrito como um livro único, se eu não me engano. A autora lançou depois esse segundo, depois do sucesso desse, sabe? Então, assim, não. Eu senti que ela fechou a história aqui, então eu não sei se eu vou ler, porque eu achei a história muito densa. Me contem aí nos comentários se vocês já leram, vocês acham que eu deveria ler o segundo. Um beijo e até o próximo vídeo.